Olá, amigos. Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã e que visa levar até você as iniciativas bem-sucedidas da nossa cidade, as coisas boas que estão acontecendo aqui. Porque de notícia ruim nós já estamos saturados, infelizmente, né? E também nós lembramos que o Rotary Clube é um clube de profissões e de profissionais e que nós valorizamos todas as profissões e nós levamos ao conhecimento das pessoas. Tem algumas profissões até que não são muito divulgadas, não são muito lembradas. Lembro-me de quando a minha filha Débora, ela estava, eu acredito que no primeiro ano do ensino fundamental, a professora disse assim: nós vamos fazer um cartão para o Dia dos Pais, vocês vão desenhar o cartão e vão levar para o pai de vocês, vão dar um beijo no pai no Dia dos Pais e tal. Aí a Débora levantou a mãozinha e disse assim: professora, por que nós não fazemos como foi feito no Dia das Mães? Nós fazemos uma festa, chamamos os pais aqui. Aí eu, no Dia das Mães, li uma poesia para minha mãe. Eu queria ler uma poesia para o meu pai. Então vamos chamar todos os pais aqui. A professora disse: olha, Dia das Mães é mais fácil, o Dia dos Pais é complicado. A maioria dos pais trabalha, não tem tempo durante o dia para vir aqui na escola. Então, o seu pai não trabalha? Aí a Débora gentilmente disse assim: não, professora, meu pai não trabalha, ele só dá aula. Como se dar aula não fosse um trabalho, como se professor não fosse profissão. Então depois, como eu também trabalhava na mesma escola, a Escola Francisca Sales Damasco, lá na cidade de Caçapava, depois na sala dos professores, os professores começaram a brincar comigo: quer dizer que nós não trabalhamos, né? Nós estamos aqui nos divertindo, dando aula. Então essa é a visão de muitas pessoas, que algumas profissões são, na verdade, divertimento, não é um ganha-pão daquela pessoa. Como é o caso do músico. Aliás, no dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Música. Essa data foi instituída em 1975 pelo International Music Council, organização não governamental fundada com apoio da Unesco. E essa data foi criada com o objetivo de promover valores de paz e amizade por intermédio da música, levando-a a todos os setores da sociedade. Pensando assim e sabendo que 1º de outubro é o Dia Internacional da Música, nós trouxemos no programa de hoje o primeiro time, um time de músicos em excelência, que são o maestro Gilson Roberto Pinto, o professor Luiz Américo Bijeski e o professor Bruno Mota, que são músicos aqui da nossa cidade. Na verdade, vocês são de Quatá, né? Vocês são residentes de Quatá, mas trabalham aqui em Tupã, correto? Isso mesmo, pastor. Muito bom. O Bruno mora em Tupã. O Bruno é tupanhense, a gente sabe. A gente cruza com ele toda hora por aí, né? Então, eu quero dizer primeiramente a vocês da satisfação, da honra que a TV Câmara e o Rotary Clube têm de recebê-los aqui hoje para um bate-papo, e vamos ficar bem à vontade, né? Vamos conversar um pouquinho. Maestro, vamos conversar um pouquinho com o senhor. Né? Nós já havia dito no princípio que o senhor reside em Quatá. Isso, eu moro em Quatá. Eu sou bauruense. Eu já ia perguntar, ele já entrou. Você é natural de Bauru? Natural de Bauru. Né? Em Bauru, a gente sempre estudou, fiz engenharia, minha formação acadêmica não é de música, engenharia elétrica não Unesp. Fiz pós-graduação na USP em São Carlos, mas não tem jeito. O vírus tudo na área da engenharia. Mas o vírus da música começou na fanfarra. Eu fui para uma escola particular, uma banda marcial, no colégio Liceu Noroeste de Bauru, né? Uma das bandas famosas na época. E meu pai, que era militar, vendo que a gente gostava muito e tinha vocação para música, conseguiu umas aulas com o tenente, que era maestro da banda da polícia militar. Aí, então, a gente começou. Aprendeu música. Naquele tempo batia o bono, ainda bate o bono, como é que é? Hoje em dia mudou um pouco. Mudou, né? Mas era obrigado a bater o bono. Eu sei Passamos o bono inteiro. Clave de sol e clave de fá. Eu sei disso, eu já também passei por isso. Aí começamos a tocar na banda. Nessa época também tinha muita banda de garagem. Sim. Né? Que até tem um projeto que o Bruno que faz esse trabalho, né? Depois nós vamos falar, no segundo bloco nós vamos falar sobre esse trabalho, faz esse trabalho aqui em Tupã. E a gente começou nas bandas de garagem,
Começamos, como eu falei, fez outros cursos acadêmicos, mas não saímos da música. A música ficou. E quando você foi aprender com esse tenente da polícia, você já começou a aprender o saxofone ou outros instrumentos? Não. Ali, olha, na época, você primeiro tinha que passar por todo o processo teórico. Sim. Né? Hoje em dia a coisa está bem diferente. Depois eu já tocava trompete. Né? Eu já tocava nessa banda marcial da escola de Bauru. Então, eu já tocava trompete. Então, foi indo e, olha, continuei trabalhando com música. Olha, em 84, né, o prefeito de Quatá comprou todo o instrumental de uma banda marcial. Ele era apaixonado por música, né? O prefeito Toneu. Né? E não tinha um maestro, né? Tinha um instrutor de fanfarra lá, de muito boa vontade, por sinal, mas não conhecia música, né? Sim. E ele consultou a loja em São Paulo, viu que a coisa não progredia, e o dono da loja em São Paulo me indicou em Bauru. Olha só que beleza. Eu falei, vamos lá conhecer. Então, graças a Deus, estamos lá até hoje. Desde 84, aí você mudou-se para Quatá? Mudei em março de 85. Março de 85 e está lá até hoje. Estamos lá até hoje, né? Fez uma vida lá, conhecido, respeito. Depois nós vamos falar mais sobre profissão, porque eu quero conversar um pouquinho com o Luiz Américo. O Luiz Américo também é um músico exímio. E aí, Luiz, você é de Quatá ou também veio de fora? Sou natural de Quatá, né? Da cidade de Quatá, sou nascido lá. Sim. E tive a felicidade, quando o maestro Gilson veio para Quatá, começar minhas atividades também com música, esse relacionamento com música, a partir da banda, que ele dava aula, que o maestro Gilson dava aula, né? Que ele acabou de mencionar agora. Sim. Aí você começou lá na banda. Isso, comecei E aí na foi banda aprender comercial. música. Isso. Com ele também ou... O maestro Gilson. Então ele foi seu professor. Foi meu professor. Agora, meu professor. eu tenho uma informação aqui, aqui no bolso do meu colete, que se bem que eu não uso colete, que você é genro dele. Isto. Você é genro dele porque é músico ou é músico porque é genro dele? Como é que é essa história? Conta esse negócio aí. Como é que você chegou a se tornar genro do maestro? Não, porque essa história é boa, hein? Essa história é boa, hein, Bruna? Foi uma felicidade muito grande o fato do Gilson ter ido para Quatá. Sim. Porque a partir dele eu conheci a música, né? Porque até então, né, a gente em Quatá não tinha muito relacionamento com a música, né? Não tinha bandas, não tinha... Tinha um projeto, mas bem simples, né, no início, né? Como o Gilson acabou de mencionar. E depois eu conheci a filha dele também. Aí mas aí fiquei mais feliz ainda. Você já era músico? Já era músico. E já era músico profissional ou não? O que você fazia concomitante à música? Que atividade profissional eu trabalhava você no tinha? escritório lá em Quatá, na época, né? Trabalhava no escritório lá. Aí depois eu conheci o Gilson, comecei a aprender música. Aí o Gilson me chamou para dar aula, ajudar ele com os alunos lá, né? Aí eu fui dar aula com ele em Quatá, em Rancharia, né, Gilson? Isso. Aí entrei na música e não parei mais também, de lá pra cá. Com que idade você começou? Eu comecei com 13 anos. 13 anos. 13 anos de idade. Então não foi difícil ele te aceitar como genro, porque ele já te conhecia. Eu já conhecia bastante, já. A gente tinha um relacionamento. Porque vai conhecendo, realmente vai conhecendo o caráter da pessoa, vai conhecendo, vai vendo a educação que recebeu em casa. Porque educação a gente recebe em casa, né? Cultura e ensino é fora, como é o caso da música, né? Então ele passou a te conhecer e te recebeu bem. Com certeza. Visto, foi né? bem recebido já. E estava envolvido. Só uma perguntinha, vocês se reúnem em casa para tocar? Como é que é? Nos almoços de família vocês levam instrumento? Ou não? Ou não mistura as coisas? Não, a gente até que ensaia bastante, né? Ensaia, toca. Não é sempre, mas... Bom, você tem filhos? Eu tenho filhos. 2? Tenho um casal. Um casal de filhos. O Luiz e a Cecília. Deixa eu ver se eu adivinho. São músicos também? Também. Não precisa nem adivinhar uma coisa dessa, né? Então, o Luiz faz aula com o maestro Gilson, faz aula comigo de bateria, faz de trompete com o Gilson e a minha filha faz violão com o Bruno. Tá tudo em casa então, hein? Tá tudo em família. O avô músico, o pai músico e a mãe? Não, mãe não. Não está envolvida com a Não, música? ela é musicista. Sim. Percussionista, professora de percussão, mas ela é fisioterapeuta. E ela trabalha como fisioterapeuta em Paraguaçu Paulista e Quatá. Então deixa eu falar como disse a minha filha.
Então ela trabalha, Não vocês dá só são tempo. músicos. Nós somos música. Essa pergunta é direta. Eu Você sei, faz? Eu sou por isso que eu músico. comecei. Você é músico. Olha, mas você trabalha também? Você faz o que? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? Exatamente, né? É a mesma coisa eu como pastor, né? Tem gente que fala assim, o senhor é só pastor ou trabalho? Na verdade, eu tenho uma atividade concomitante à vida religiosa para o meu sustento, para o sustento da minha família e tudo, né? Mas eu sou consultor de empresa, eu sou graduado em ciências contábeis e tudo mais. Mas tem gente que acha, né? O pastor é sossegado, não faz nada, então ele tem que ter uma profissão. Mas é verdade, por isso que eu já comecei contando essa historinha da Débora. Vamos falar um pouquinho com o Bruno. Bruno é o tupanhense do grupo. Pois é, estou aqui em Tupã. Está aqui, mas não Estou nasceu aqui. aqui. Não nasci aqui. Nasceu onde, Bruno? Nasci em São Paulo. Nasci no bairro... Me esqueci agora. Já Bom bairro. Não, esse bairro eu também conheço, né, em São Paulo. Foi em Santana. Santana, zona norte de São Paulo. E meus pais residiam lá. Sim. Né? Minha mãe é arco-irense. Certo. Meu pai é pernambucano. Se conheceram em São Paulo, quando foram para lá nos anos 80 à procura de emprego. Sim. E eu nasci lá. Perfeito. Em São Paulo. Comecei minhas atividades musicais na igreja. Em São Paulo? Em São Paulo. Igreja Batista de Itapecerica da Serra. Sim. E... longe de Santana, hein? Longe. E aí, em 99, foi isso? 99, meus pais se mudaram para Arco-Íris. E aí eu comecei a morar em Arco-Íris, comecei a fazer um curso de violão lá com o Claudinho, um grande músico também, aqui de Tupã. E lá em São Paulo? Não, de Tupã. Ele é de Tupã. Voltando lá em São Paulo, você tinha que idade quando você começou a se envolver com a música dentro da igreja? Uns 8, 9 anos. Começa cedo. Começa cedo. Depois do segundo bloco, nós vamos falar sobre banda de garagem. Você sabe que eu formei, na minha igreja, uma banda de garagem com uma meninada que tem aí em torno de, acho que o mais novo tem 8. Olha que legal. E o mais velho é o João Fabrício, que também é teu aluno, Sim. que tem 15, né? Mas eu estou colocando no coração das crianças o amor pela música e se envolvendo. O João é uma maravilha, porque ele começou no contrabaixo, agora ele está com você. Antes ele já tinha feito aula de violão com o professor Ivanilton. Sim. Aí ele fez o contrabaixo no Projeto Guri, que depois também nós vamos falar no segundo bloco. E ele agora está fazendo violão com você. Então, o tempo que ele tem de folga, o tempo que ele tem livre, ou ele está com violão, ou ele está com contrabaixo, e agora tem um teclado no quarto deles. Que ótimo. Eu parti do seguinte princípio: ao invés de ter dado, porque meus filhos, o João vai fazer 16, o Felipe tem 14, eu não dei celular para eles até hoje. Eles não têm celular. E nem tablet. Eles têm instrumento musical. No quarto deles eles têm guitarra, contrabaixo, cavaquinho, violão, teclado e alguma coisa de percussão. Que ótimo. Então, justamente para incentivar. Então, o João, ele seu aluno, né? Sim. Ele está constantemente, isso é muito bom. Por isso eu perguntei com que idade. Porque já pegou amor e pegou gosto pela música, como o maestro acabou de falar. 8, 9 anos tocando em fanfarra. Isso é uma coisa que entra no sangue da gente. Não é verdade? Sim, e a gente como educador, a gente percebe no aluno que ele tem em casa ele já tem alguma coisa musical. Um tino musical. E aí você veio para Arco-Íris. Começou com o professor... Sim, Cláudio. Cláudio. Fiquei lá em São Paulo com o pastor Marcelo. Fiz um tempo de aula com ele, aí acabei me mudando para Arco-Íris, fiz um tempo de aula com o Cláudio. E aí foi passando o tempo, Arco-Íris é uma cidade muito pequena, não tinha banda, eu sempre fui apaixonado pela guitarra, meu pai me deu uma guitarra, e aí eu comecei a fazer aula aqui em Tupã com o Emerson Bernardi, o Bo Bernardi. Sim. O Bo era uma lenda aqui em Tupã como guitarrista, né? E o Bo me passou o caminho das pedras assim como guitarrista. Se você quiser ser um guitarrista, você tem que estudar por aqui, esse é o caminho. Logo após eu entrei em bandas bailes daqui da cidade. A primeira banda que eu participei foi a banda Xangai, do Nilton Marello. Sim. E depois eu participei da banda Eclipse, que foi minha grande escola, assim, para aprender a tocar várias coisas, vários estilos musicais. O grande Jess me deu um além dos área professores que você teve, você foi um autodidata? Também fui. Sim. Fez algum curso fora ou não? Fiz no começo, quando eu entrei no Projeto Guri, em 2006. Eu entrei com 19 anos de idade.
E o Projeto Guri... Você já entrou lá como instrutor, como professor? Já entrei já como Sim. professor. E lá eu fiz vários cursos, muitos cursos cedidos pelo Guri e também fiz outros cursos por minha conta mesmo, com professores renomados e tudo mais, na área do violão e na área da guitarra. Muito bom. Mas olha, como eu disse no princípio, maestro, nós temos um primeiro time de músicos aqui, né? No primeiro time de músicos que vão... que hoje, na verdade, estão valorizando esse programa, assim como valorizam a música e estão valorizando o dia de vocês. E, aliás, eu quero dizer que, por meio de vocês, ou melhor, por meio da presença de vocês aqui, nós queremos homenagear todos os músicos da cidade no Dia da Música. Legal. Certeza. Porque nós sabemos o quanto é importante para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Só que agora nós temos que fazer um breve intervalo, é coisa bem rapidinha mesmo. E depois do intervalo nós vamos falar mais sobre isso. Eu peço a você que nos aguarde um pouquinho, nosso intervalo é bem rápido e nós vamos voltar com esse primeiro time de música no próximo bloco. Até já!